Os benefícios da nova era. Nosso versículo inicial se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Vamos ler. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, irmão cristiano, que fim do mundo é esse? Há 3 semanas atrás, nós estudamos sobre esse ponto aqui, sobre o fim do mundo. O fim do mundo diz respeito ao fim de uma era. Você quer entender isso com profundidade? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse estudo. É um estudo recente, mas de todo modo eu vou deixar o link para facilitar. Quem está assistindo a esse estudo agora pela gravação vai encontrar na descrição do vídeo no YouTube o link, tá bom? Para você estudar essa questão do fim do mundo com profundidade. Veja, o fim do mundo já aconteceu. Ah, Cristiano, que absurdo. Não, não é absurdo. Biblicamente você vai comprovar e você vai entender de fato o que significa isso através desse estudo recomendado, tá? Então, o que eu estou trazendo hoje? A visão de que com o fim do mundo, um novo mundo surgiu. Aliás, essa sempre foi a promessa. Entende? O fim do mundo para o início de um novo mundo. Então, nós estamos vivendo já nesse mundo novo. Aliás, já nascemos nele. Porque esse mundo foi estabelecido com a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus foi no ano 70 depois de Cristo. Aliás, também eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos estudos de escatologia consumada. Veja, amado, não tem como você entender a verdade do Evangelho sem entender que toda a escatologia bíblica já se cumpriu. Parece loucura. Ah, Cristiano Francisco, isso aí é muita loucura para mim. Não, não é não, amado. Veja, dê uma chance. Dê uma chance. Na nossa playlist de escatologia consumada, você vai encontrar muitos estudos. Já passamos de 50 vídeos nessa playlist. Mas você vai encontrar uma base boa nos 12 ou 13 primeiros estudos. Assista aos 12 ou 13 primeiros estudos, que com certeza só nesse início você já vai ter uma base e vai entender perfeitamente o raciocínio da escatologia consumada, tá? Então a escatologia já se cumpriu, então o fim do mundo já aconteceu e o início de um novo mundo também aconteceu. Fim do mundo, novo mundo. Mundo, no caso aqui, vem da palavra aion, que significa uma era, um período de tempo. Então, o fim do mundo foi o fim de um tempo e o início de um novo tempo. Esse novo tempo é a nova era. Olha, quando eu era religioso, eu sempre ouvia falar da nova era de maneira negativa. Como se a nova era fosse a era do diabo, a era que o suposto Satanás faria isso e aquilo. Vocês que foram religiosos também há muito tempo atrás devem se lembrar dessa fase, né? Falava-se muito algumas décadas atrás de nova era, né? Não, porque a nova era, que é o diabo, porque é o anticristo, porque isso e aquilo. E havia estudos, muitos estudos, né, sobre os símbolos da nova era. Vocês se lembram disso? Eu me lembro muito bem disso. Isso dava até um certo medo, né? Tinha até assim Tinha um quê de filme de terror, né? Quando você via algum líder ou algum especialista, entre aspas, né, dentro das chamadas igrejas, dando estudos a respeito dos símbolos da nova era. Então tinha aquele medo, aquela coisa, né? Que Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, a nova era está aí, e o anticristo, e o diabo, e o Satanás, e os símbolos. Gente, vou contar para vocês que coisa pavorosa, né? E que coisa terrível e mentirosa. Por quê? Porque a nova era não tem nada de negativa. A nova era é a era da luz. A nova era é a era de Cristo. Olha que coisa interessante. E essa nova era, esse novo aion, novo mundo, então, né, também, porque a palavra aion ela é traduzida por mundo também, né? Mas o sentido é uma era, é um período de tempo. Então houve o quê? O fim de uma era. Jesus veio para estabelecer o fim dessa era, né? E a escatologia bíblica tem tudo a ver com isso.
As pessoas pensam que a escatologia ainda vai ser no futuro e ela tem a ver, ou as pessoas pensam, né, que ela vai ter a ver no futuro com a destruição do mundo, literal. Né? Então, o fim do mundo seria o fim literal da criação, né? Ou da terra como nós a conhecemos. Tá? E as pessoas, então, têm esse raciocínio de uma escatologia cósmica, de uma transformação física na criação. Gente, olha, não tem absolutamente nada disso na Bíblia. Quando nós estudamos a palavra sem os preconceitos do sistema religioso, porque o sistema é isso, ele tem aqueles conceitos já previamente estabelecidos, né? Aquela visão religiosa, e a visão escatológica futurista, ela é uma visão que vem da religião, né? Então, quando a gente estuda a palavra sem essa visão, você vai dentro da palavra, observa texto dentro do seu respectivo contexto, e aí você compara com a história da humanidade, tudo que já aconteceu, tudo que Jesus profetizou, né, que por sua vez Daniel já havia profetizado, o próprio Paulo profetizou. Né? O Paulo fala, por exemplo, que quando eles estivessem vivendo um momento de paz, quando eles ouvissem muito falar de paz e tranquilidade, sobreviria uma repentina destruição. Paulo não falou isso? Pois é, foi exatamente o que aconteceu no ano 70. Né? Antes do ano 70 já havia guerras, rumores de guerras, conflitos, e no ano 70, depois desses conflitos, houve um período realmente de paz, se cumprindo o que Paulo falou, né? Um pequeno período ali. Né? Então Paulo disse, olha, quando eu ouvi falar muito de paz, aí é que vai vir a destruição. Então a destruição veio total no ano 70 ali em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o país dos judeus, destruiu a religião israelita, né? A religião dos judeus, no caso, o templo veio abaixo, né? Foi destruído. Então se cumpriu realmente o fim daquele tempo, percebe? Fim do mundo é isso, é fim de um aion, fim do período de tempo. E o tempo anterior a Cristo foi o tempo do domínio das trevas. Então, o aion, que foi definitivamente destruído no ano 70, ele começou a ser destruído na cruz e definitivamente foi destruído em 70, foi o fim da era das trevas. Percebe? O Senhor libertou o seu povo, portanto, de um domínio de trevas. Irmão Cristiano, que trevas foram essas? Foram as trevas do pecado. O pecado entrou no mundo no 6º dia, na criação do homem, né? O homem pecou e o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a morte, e aí veio a lei para imputar o pecado e trazer a condenação, percebe? Então foi toda uma junção de situações absolutamente negativas, pecado, morte, a lei que veio ser a força do pecado. Tudo isso foi o domínio das trevas, o império das trevas, do qual o povo de Deus foi liberto. Aqueles irmãos que nasceram antes da cruz foram libertos diretamente. Nós fomos libertos indiretamente. Por quê? Porque nunca vivemos, justamente pelo que Jesus fez, pela obra consumada, nós nunca vivemos aquele período, graças a Deus, de trevas. Já nascemos no reino da luz. Já nascemos no aion eterno da luz. Então houve 2 aions, ou seja, 2 períodos de tempos, basicamente. Antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, período de trevas. Depois da cruz, o império da luz. É claro que houve uma transição, já vamos falar disso um pouquinho, né? Houve uma transição, mas o fato é que da cruz em diante iniciou-se um período da luz, né? E o império, então, da luz, o governo da luz, a nova era. Então a era antiga do pecado, da lei, da morte, foi substituída pela nova era. Então o termo nova era não tem absolutamente nada a ver com coisas negativas. A nova era é a era da luz, que veio para destruir a era antiga. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, disse isso aqui, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 13, nova versão internacional. Pois ele, o Senhor, né, nos resgatou do domínio das trevas. Em algumas versões aparece império das trevas, outras versões aparece poder das trevas. Essa palavra domínio, poder e império é uma palavra no grego que se refere a governo, como o poder de um Estado. Como, por exemplo, o poder do Império Romano. Né? O Império Romano exercia um poder de mão de ferro, né? Em toda aquela região que o Império dominava. Então a palavra domínio ou poder das trevas, Império das Trevas, tinha esse peso. Só que no caso era um domínio espiritual do mal, vamos dizer assim, né?
Ou seja, o domínio do pecado, o domínio do velho homem. Porque a carne, o velho homem, trouxe o pecado, né? Então o povo antes da cruz era dominado por essas trevas, pelo pecado que veio do velho homem, pela lei que era a força do pecado e pela consequente morte. Então as pessoas, quando morriam biologicamente, iam para o Hades, ficavam presas nessa condição de morte. Era um domínio de trevas. Então Paulo disse, o Senhor nos resgatou desse poder, desse império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que palavra linda, né? Ou seja, houve a derrota do império das trevas. Como eu disse, a derrota começou na cruz. Tá? Começou na cruz. Só que ainda havia, eu já vou explicar isso para quem não entende, né? Vou explicar melhor. Houve um período de transição, ou seja, a partir da cruz começou a nova era, a era da luz. Só que até a luz chegar, ainda houve um período de trevas. Eu já vou explicar melhor isso aí, tá? Então, o que aconteceu? Jesus, ele veio para ser a luz. Por que a palavra profetizando sobre Jesus, um dos apontamentos que se faz é colocando Jesus como sol? Por quê? Porque sol é luz. O sol vence a escuridão. Entende? O sol vence a madrugada, né? O sol vence esse período de transição de um dia para o outro. É o sol que traz a iluminação. Percebe? É o sol, então, que acaba com as trevas. Então, quando Paulo fala que o Senhor libertou o seu povo do império das trevas, foi através da luz. Por isso que a nova era é a era da luz, a era de Cristo. Entenda, quando você ouvir nova era a partir de hoje, não pense como algo negativo. Não pense como algo que vai vir no futuro, um governo único no mundo que vai fazer isso e aquilo, que o anticristo, que o Satanás, e o diabo. Esqueçam toda essa bobajada. Tá? Esqueça tudo isso. O império da luz começou na cruz e essa luz, entre aspas, amanheceu na vinda do reino de Deus. Esta é a nova era. E eu quero que você conheça um pouco hoje dos benefícios de vivermos nesta nova era. Então o Senhor Jesus, ele veio para ser a luz. E ele nasceu no meio da escuridão. Você pode perguntar assim, mas irmão Cristiano, como assim Jesus nasceu no meio das trevas? Amados, lembrem-se de uma coisa. Jesus nasceu, obviamente, antes da cruz, né? Jesus nasceu, o pecado ainda estava no mundo. Jesus nasceu, a lei ainda estava em vigor. Vocês estão entendendo? As pessoas ainda estavam mortas em pecados e delitos. Então ele nasceu no meio da escuridão. E ele nasceu justamente para ser o sol. Entenda isso. Para ser a luz que venceria essa escuridão, que venceria essa madrugada, esse dia, essa noite, né, terrível, essa noite que começou lá no dia que o pecado entrou no mundo, né? Então o sexto dia foi um dia de total escuridão, total ausência de luz. E o Senhor nasceu no meio das trevas para ser a luz do mundo. Observe só essa profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, olha só, o sol da justiça se levantará. Que coisa linda, né? Trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos num curral. Ou seja, com alegria, né? O sol da justiça se levantará. Olha a promessa que havia. O Messias seria o sol da justiça que derrotaria a escuridão. O sol derrota a escuridão. O sol acaba com a madrugada. Percebe? Isaías 60, versículos 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha que coisa linda. Olha a promessa, 2. Pois eis que as trevas cobriram a terra. Foi o que aconteceu, porque o pecado trouxe trevas, trouxe morte, e a lei veio ser a força do pecado. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, olha só, e a sua glória, a sua luz se verá sobre ti. Você recebe essa palavra? Amado, você já nasceu com essa luz. Você já nasceu com o sol a pino, brilhando, maravilhoso,
sem nenhuma nuvem, céu perfeito, porque você já nasceu na nova era. Percebe? Você já nasceu com o reino de Deus já manifestado. Gente, olha, essa é uma notícia maravilhosa. As pessoas no meio do sistema a rejeitam porque elas estão com um véu religioso sobre os olhos. Elas não conseguem enxergar o quão maravilhosa é essa notícia. Aliás, essa é uma boa notícia de fato, né? Evangelho é isso, boa notícia. É interessante que a gente fala essa boa notícia. Olha, amado, você já nasceu na nova era, a era de Cristo. Já nasceu em Cristo, livre das trevas, abençoado, mais que vencedor. Sabe, com todas as bênçãos já do Senhor, as pessoas não aceitam. Não, tem que lutar. Não, tem que pagar o preço. Não, tem que fazer o sacrifício. Tem que frequentar o templo, irmão cristiano. Se eu não estiver no templo, parece que eu estou longe de Deus. Eu tenho que passar o óleo na cabeça e tenho que sacrificar. Eu tenho que comer lá a cerimônia. As pessoas vivem presas nisso. Elas não aceitam as boas notícias. As boas notícias estão escancaradas na palavra. Nós as estudamos aqui durante tantos anos, né, amados? Não há uma vírgula fora da palavra. Não há uma vírgula fora do contexto. Mas as pessoas não aceitam a verdade. Havia a promessa: das trevas brilhará a luz. Já brilhou, né? Aqui está no futuro porque eles estavam ainda no tempo de profecia. Isaías estava profetizando sobre o Messias, sobre o advento do Senhor, sobre o sol da justiça, né, que viria para derrotar a escuridão. Então não é porque está no futuro em Isaías que significa que está no nosso futuro. Não, já se cumpriu. Estamos lendo profecias já cumpridas. Tá? Veja o que Paulo falou, 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, olha só, das trevas brilhará a luz. Que palavra, hein? É quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas brilhará a luz. Amados, exatamente o que eu acabei de falar. A luz brilhou no meio das trevas. Jesus nasceu no meio das trevas. Ainda com o pecado dominando, com a morte dominando, com a lei em vigor. Jesus nasceu, cumpriu toda a lei e veio estabelecer a graça. Vocês percebem? O Senhor estabeleceu a graça. Ele veio ser a luz. E o Senhor, então, se manifestou no meio das trevas para cumprir toda a lei, como eu acabei de falar. E o ápice desse cumprimento foi justamente o Calvário, onde o Senhor se colocou como Cordeiro de Deus e derramou o seu sangue. Ali começou o dia perfeito. Nós costumamos dizer que na cruz foi a 0h, foi a meia-noite, né, do 7º dia. Existe essa metáfora, né? O 6º dia, então, foi o dia da criação. E esse 6º dia, metaforicamente, se estendeu até a cruz. Na cruz, o Senhor deu início ao 7º dia, que é o dia do descanso, da graça, o dia das bênçãos, o dia perfeito, o dia da luz. O 7º dia é a nova era. E ele começou na cruz. Só que, como eu acabei de falar, na cruz foi o meia-noite, foi 0h. Houve ali um período de transição, né, até que o reino de Deus se manifestasse no ano 70. Então, da morte e da ressurreição de Jesus, que nós reputamos como um só evento, até a sua segunda vinda no ano 70, foi a madrugada da nova era. Percebe? Olha só o que Paulo fala em Romanos 13, 11 e 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Façam isso aqui no contexto, ele está falando de amar o próximo, né? Dentre outras coisas. Ele diz, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês, observem, despertarem do sono. Gente, o sono é exercido, na maioria das vezes e dos casos, pela madrugada. Então o que Paulo está dizendo? Olha, nós estamos na madrugada, mas já está na hora de você acordar. Percebeu a metáfora da madrugada? Por quê? Porque o 7º dia, o descanso, a nova era começou na cruz. Só que como todo o dia, a 0h ainda está à noite. Percebe? Foi 0h na cruz, mas 0h ainda é noite.
Já era a nova era? Sim, mas ainda era noite. O dia precisava amanhecer. Por isso que houve esse período transitório entre a cruz e a vinda definitiva do reino. Então veja Paulo falando, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Estamos no momento de dormir, estamos na madrugada, mas está na hora de acordar. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Eles estavam antes da manifestação da salvação. A salvação se manifestou plenamente no ano 70. Tá? Foram 3 atos da salvação. O nascimento de Jesus, como acabamos de ler, ele nasceu no meio das trevas. Ele nasceu ainda com o pecado atuando, né? Ainda com a morte em vigor, assim como a lei também. Todo o império das trevas estava dominando o mundo. E o Senhor nasceu no meio daquelas trevas para ser a luz. E essa luz, então, essa nova era começou na cruz. Mas houve, então, uma madrugada. Por isso Paulo fala isso aqui. Está na hora de nós acordarmos. Agora veja o 12, que interessante. A noite está quase acabando. O dia logo vem. A luz vai chegar, romanos. Perceberam? Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. O dia logo vem. Perceba isso. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Romanos, nós estamos de madrugada. Hora do sono. Perceberam? Madrugada. Mas o dia está chegando e está tão perto que já está na hora de acordar, despertar do sono. Perceberam a metáfora que o apóstolo Paulo usa? É exatamente a metáfora que nós usamos aqui, dessa transição das eras. Então, na cruz a nova era começou, mas a luz só veio com a vinda do reino. Faltava completar esse terceiro ato. Como eu falei, são 3 atos da salvação. Aliás, nós temos um estudo sobre isso. Vou deixar também na descrição do vídeo os 3 atos da salvação. O nascimento de Jesus, a sua morte e ressurreição, que nós reputamos como um ato só, e a vinda do reino de Deus no ano 70. Os 3 atos da salvação. Quer se aprofundar? Assista ao estudo que está no link aí na gravação. Então, aqui na época da igreja, né, primitiva, a igreja e o apóstolo Paulo e todo aquele contexto, eles estavam antes ainda do terceiro ato. Eles estavam então na madrugada. Já estavam no 7º dia? Sim. Porque a madrugada já é o dia propriamente dito. Só que o dia não amanheceu. Ou seja, a escuridão, ela persiste, né? Aí você vai perguntar, mas irmão Cristiano, o que significa dentro da metáfora a persistência dessa escuridão? Porque se Jesus deu início ao 7º dia na cruz, né, se na cruz foi a meia-noite, a 0h, né, o que fez com que a escuridão ainda se mantivesse até que amanhecesse, então, o dia no ano 70? Foi aquele templo. Observe, gente. Jesus ele cumpriu toda a lei na cruz ao derramar o seu sangue. Entende? Então, a partir da cruz, a lei já estava obsoleta. Ninguém mais precisava cumprir os seus mandamentos. Percebe? Não havia mais a necessidade disso. No entanto, os judeus, em sua desobediência, seguiram cumprindo a lei no templo. Então veja, Jesus morreu, mas durante todos aqueles anos, até que o templo fosse destruído, tudo acontecia ali. A lei acontecia normalmente, gente. O sumo sacerdote oferecia anualmente aqueles sacrifícios pelos pecados, né? Então havia aquele ritual anual, onde ele oferecia primeiro o sacrifício pelos pecados dele, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos e então oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. Então havia uma lembrança de pecados todo ano. Ora, Jesus já havia aniquilado o pecado, gente. O Senhor aniquilou o pecado na cruz. Só que os pecados eram lembrados. Então veja, isso era uma afronta à obra de Deus. Isso era uma afronta. Aquele templo permanecer de pé era uma afronta ao que Jesus havia feito. Então aquele templo de pé, e não só a construção em si, mas o que acontecia ali dentro, era uma afronta a Deus, era uma afronta à graça, à obra de Cristo, ao sangue derramado. Então aquele templo representava a escuridão, ou seja, era um resquício da escuridão. Vocês estão entendendo o ponto? Porque a escuridão é isso. Antes da cruz, pecado, morte, lei, todo aquele contexto, maldição.
O templo representava aquilo, porque o templo estava de pé justamente por causa da lei. E a lei era toda cumprida ali. Só que até a cruz, aquilo estava dentro do seu contexto correto. Só que na cruz o Senhor acabou com o império das trevas. Porém, as trevas persistiram, ou seja, a madrugada. Por quê? Porque o templo estava de pé. Então, gente, observe que quando Jesus falou, nós lemos logo no início, né, sobre o fim do mundo, naquele contexto ali de Mateus 24, Jesus deixou muito claro que a sua segunda vinda e a consequente vinda do reino de Deus traria a destruição do templo. Gente, vamos lá. Será que foi por acaso que Jesus profetizou isso? Pensa bem. Deus faz alguma coisa por acaso? Por acaso o templo seria destruído e foi. Não foi por acaso. Ele foi destruído porque justamente aquele templo é que marcava ainda, é que manchava a criação com a escuridão do antigo pacto. Vou repetir. Durante todo aquele período da cruz, até que o templo fosse destruído, a lei estava acontecendo ali. Todo o mover da lei. Então, as lembranças de pecados, como eu falei agora há pouco, as abluções, todo o ritual, né? E a imolação de animais, os batismos que eram as abluções, né? Eram feitas ali, a entrega dos dízimos, toda a ritualística da lei acontecia ali. Ou seja, era ainda o antigo pacto acontecendo dentro do novo pacto já inaugurado na cruz. Percebe? Ou seja, era um resquício da velha era na nova era. Agora, você se lembra do que Jesus falou? Que não se coloca pano novo, remendo de pano novo em remendo velho, em pano velho? Percebe isso? Lembra-se disso? Era o que estava acontecendo ali. Era o velho dentro do novo. A nova era começou na cruz, mas estava tendo um remendo velho ali, entre aspas. Aquele templo. Ou seja, um resquício da escuridão estava na nova era ainda. Por isso que Jesus disse, esse templo vai ser destruído. Então isso não foi por acaso. Perceberam, né? Então, o fim daquela era foi na cruz? Foi. Só que, em definitivo, a escuridão acabou no ano 70. Ou seja, o dia amanheceu no ano 70. Então eles estavam num período de sono, entre aspas, né? Madrugada é um período de sono, né? Só que Paulo falou, gente, está na hora de acordar. A nossa salvação está muito perto, né? Eles sabiam que estava muito perto, né? Eles não sabiam quando seria exatamente, mas eles sabiam que a segunda vinda estava muito perto. Então Paulo falou, olha, o dia está chegando. Você acabou de ler comigo, né? Então, amados, o dia chegou, gente. O dia chegou no ano 70. A nova era se manifestou, o novo Aion. Vou repetir, a palavra Aion, que é traduzida por mundo, né, nessa versão que lemos aqui na abertura hoje, o fim do mundo, que na verdade é o fim de uma era, entende? Essa era antiga acabou então na cruz, só que houve uma madrugada e o dia amanheceu definitivamente. Uma nova era nasceu definitivamente. O novo Aion veio com a vinda do reino de Deus. Então, entendam uma coisa, amados. Nós lutamos tanto aqui para falar da graça, para que as pessoas se libertem de obras da lei, porque, veja, a lei obviamente não está em vigor, né? Ela foi destruída. Ela foi cumprida, né, na cruz e destruída definitivamente no ano 70. Só que as pessoas hoje em dia, por causa da religião, elas, entre aspas, ressuscitam a lei em seus entendimentos. Veja, ninguém está debaixo da lei de fato, né? Cronologicamente, claro que ninguém está debaixo da lei do ponto de vista do tempo. Tá? Só que as pessoas estão se colocando debaixo da lei em suas mentes. Percebe? Então nós lutamos para que as pessoas conheçam a graça e se libertem desses resquícios da lei na vida delas, né? Elas pensam que são obras da graça, mas são resquícios da lei. A gente luta aqui para quê? Para que a pessoa viva de fato a nova era. Porque enquanto na mente dela ela tem que cumprir mandamentos, que são resquícios das obras da lei, ela tem que viver todo aquele conceito. Porque, observem bem, a pessoa, como já explicamos muitas vezes aqui, ela era pecadora, as pessoas eram pecadoras antes da cruz. Só que na cruz o Senhor aniquilou o pecado. E Ele tornou o seu povo nova criatura. Todos os filhos são novas criaturas, independentemente de qualquer coisa.
Só que as pessoas se veem como pecadoras ainda. Esse pensamento é ou não é do antigo pacto? Se você pergunta para um irmão hoje que não está em graça se ele é pecador, o que ele vai dizer? Claro, irmão, que eu sou pecador. Ele vai sentir até um certo orgulho de falar isso, né? Não, eu sou pecador, claro que sou pecador. Isso é uma blasfêmia. Os filhos de Deus são novas criaturas. Nós já nascemos novas criaturas. Se você disser que você é um pecador, você está negando a graça. Percebeu? Percebe o quão terrível é esse pensamento? Então, quando a pessoa diz eu sou pecador, ele está ressuscitando, por assim dizer, o antigo pacto na mente dele. É um posicionamento do antigo pacto. Ou seja, é um posicionamento da era velha. A era antiga que já acabou. Só que essa escuridão está na mente da maioria das pessoas hoje. As que se dizem, inclusive, filhas de Deus, que servem Jesus, etc., elas têm na mente delas o resquício da escuridão antiga, da era passada. Por quê? Porque elas não entendem os benefícios da nova era. Aliás, elas não entendem nem que estão nessa nova era. Muitas, inclusive, como eu falei no início, têm até um pensamento negativo, né? Quando ouve falar em nova era, a pessoa fica até com medo. Ih, nova era é uma coisa maligna. Não. Nova era é totalmente benigna. É a era da luz, é a era de Cristo. Então a nossa luta aqui, amados, para falar da graça e ressaltar a importância da pessoa viver longe das obras da lei, dos conceitos da lei, é porque essa era já passou. Entende? A lei, gente, foi um dos pilares da era antiga. Pecado, morte, lei, maldição. Esses foram os pilares da era antiga. E um dos principais, um dos pilares mais fortes, era a lei. E a lei acabou. Percebe? Hebreus 10, olha só que interessante. Versículos do 5 até o 10, Nova Versão Internacional. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Aqui é uma frase atribuída a Jesus, se referindo ao Pai. Aqui Jesus é colocado, numa visão metafórica, como um sacerdote. Tá? Então aqui ele é colocado dizendo isso para o Pai. Olha, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Versículo 7. Então eu disse, aí mais uma frase atribuída a Jesus. Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. 8. Primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. 9. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Agora observe, amados, ele cancela o primeiro. Deixa eu repetir. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Irmão Cristiano, o que é isso? Primeiro, segundo. Primeiro pacto, segundo pacto. Primeira era, segunda era. Perceberam? Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Perceberam? O primeiro foi cancelado. Por quê? Você vai perguntar assim, mas irmão Cristiano, vamos lá. Como assim cancelado? Se Jesus disse mesmo que não veio para abolir a lei. Gente, vamos lá. Quando você cumpre totalmente um acordo, esse acordo não é cancelado? É só você raciocinar, gente. É óbvio. Jesus disse que não veio abolir a lei porque ele veio para cumpri-la totalmente. E ele veio para cumpri-la em nosso lugar, no lugar do povo de Deus. Entende? Porque ninguém conseguiria justificação por meio de obras da lei. O próprio texto aqui na carta aos Hebreus diz isso, que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então ninguém conseguiria. Então Jesus veio para cumprir a lei, por isso que ele falou, olha, não passará nenhum detalhe da lei, sem que tudo seja cumprido.
Então Jesus, quando disse que a lei não seria abolida, é porque ele a cumpriria. Agora veja, quando você tem um acordo, você faz um contrato com alguém, esse contrato está estabelecido. E lá diz que você tem que cumprir todo ele, né? Quando esse contrato é cumprido, quando você paga tudo, ou quando você termina o trabalho, etc., o que acontece com aquele contrato? Aquele contrato é cancelado. Ou seja, ele foi totalmente cumprido, então ele não está mais em vigor. Perceberam o ponto? Você já pagou tudo, você já entregou o trabalho que estava ali contratado, então acabou, aquele contrato não vale mais. Perceberam, né? Porque muitas pessoas se confundem nisso. Ah, irmão Cristiano, mas como é que cancela? Como é que ele pode ter cancelado se ele mesmo disse que veio para cumprir? Ué, gente, justamente o cumprimento que fez com que o acordo, entre aspas, ou seja, o pacto, fosse cumprido e cancelado como consequência. Tá? Então, acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro. Foi cancelado, foi tornado obsoleto. Por quê? Porque Jesus cumpriu totalmente. Para quê? Para estabelecer o segundo. Então, veja, amados, o segundo pacto, o segundo aion, a segunda e definitiva era, foi estabelecida. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade. Perceba esse detalhe. Está sublinhado, inclusive, aí na tela. Pelo cumprimento dessa vontade. Que vontade? O cancelamento do primeiro para o estabelecimento do segundo. Perceberam? Foi essa vontade cumprida, ou seja, o estabelecimento do segundo pacto, né? É que tornou tudo possível. A nova era possível, a era da luz, a era de Cristo, a era da santificação, a era da glória de Deus, a era da vida eterna, do reino. Estão percebendo? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. A santificação do povo foi por aquilo que Jesus fez. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Percebeu? Uma vez por todas. O cumprimento daquela vontade, o cancelamento do primeiro para o estabelecimento do segundo. Perceba, a escatologia foi exatamente isso, o cumprimento da escatologia. Foi o fim definitivo daquela era antiga. O fim definitivo da lei. Eu vou repetir. A lei terminou, de fato, na cruz. Na cruz, o novo caminho foi aberto já. Só que a lei continuou sendo exercida no templo. Por isso que Jesus havia profetizado, esse templo vai cair. Só que ele não caiu na cruz, ele caiu no ano 70, com o cumprimento completo de todas as profecias. A vinda do reino de Deus, portanto, trouxe a destruição definitiva da era antiga. Entende? Então, quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho da nova era. Esse caminho foi atravessado pela igreja primitiva, né? Porque eles viveram a madrugada. Como nós lemos agora há pouco, né? Eles estavam no momento de sono, né? E Paulo fala, está na hora de acordar do sono, porque o dia está chegando. Né? Então eles estavam ali caminhando, a igreja primitiva, naquele período de tempo, que era uma transição para a nova era, que já havia sido inaugurada na cruz, mas não havia amanhecido ainda. Agora veja, Hebreus 10, 19 e 20, só para não ficar nas minhas palavras. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Percebe? O sangue de Jesus foi derramado, então através do sangue dele, né, o povo tinha liberdade para adentrar os Santos dos Santos, por um novo e vivo caminho. Pegou? Por um novo e vivo caminho. Então a cruz e o sangue de Jesus abriu a porteira para o novo e vivo caminho. Que ele nos abriu. Em algumas versões aparece, nos inaugurou por meio do véu, isto é, do seu corpo. Perceberam? Então, amados, foi o corpo de Cristo que abriu o caminho da graça, que abriu a porteira para a nova era. Então a igreja primitiva já estava vivendo a nova era. Porém, eles estavam antes do último ato. Eles estavam antes do reino. Então eles estavam ainda atravessando, né, aquele caminho. Até que o dia amanheceu definitivamente no ano 70. No ano 70, então,
houve a vinda do reino do Senhor. Gente, todos os benefícios da nova era são consequência do advento do reino de Deus. Na segunda vinda de Cristo, o Senhor havia prometido que o reino de Deus viria, né? E com o advento do reino, todos os benefícios espirituais foram liberados para todos os filhos de Deus. Muitos hoje aguardam o reino, por quê? Porque eles futurizam, né, entre aspas, o Apocalipse, o que é um absurdo total. Gente, olha só. Eu sei que parece loucura, eu vou repetir isso. Mas se você estudar sem os preconceitos religiosos, você vai entender com certeza absoluta, tá? Você vai compreender que a escatologia já se cumpriu totalmente. Mas como a maioria das pessoas pensa diferente, porque o sistema religioso vem ensinando isso ao longo de séculos, né? Então as pessoas aguardam ainda o Apocalipse se cumprir. Uns aguardam em parte, outros aguardam se cumprir totalmente. Elas ficam aguardando o reino vir ainda. Isso não faz sentido nenhum. E elas esperam, olha só um detalhe, elas esperam o reino vindo então com uma explosão no céu, que todos vão ver e vão olhar, até porque eles interpretam erroneamente aquela fala, né, que está lá no Apocalipse, todo olho o verá. Então as pessoas interpretam isso literalmente, né, e pensam assim, olha, o Senhor vai explodir no céu e todos vão ver o reino vindo. Vamos ler aqui, Lucas 17, 20 e 21. Observe só como seria a vinda do reino. E já foi. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, olha só, o reino de Deus não vem, vou repetir, não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Perceberam? Que não faz sentido a pessoa aguardar que o reino vai explodir no céu e todos vão ver Jesus, literalmente, nas nuvens. Não tem nada disso na Bíblia. Eu estou lendo, gente, um texto que não foi eu que escrevi, não, abençoado. Isso aqui é um relato de Jesus falando. Não é o Cristiano França falando. O reino de Deus não vem de modo visível. Lembrando, aqui eles estavam, claro, antes, né? Antes da vinda do reino. E ele está profetizando. Só que ele está dizendo o seguinte, olha, não espere ver o reino fisicamente aqui. O reino não vem desse modo, tá? Não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Substitua a palavra entre por dentro de. Gente, eu não sei por que a Nova Versão Internacional não corrigiu isso. Mas a maioria das traduções traduzem essa palavra entre, né? A palavra no grego aqui é a palavra entos. Essa palavra significa dentro de. Existe uma versão em português que traduziu corretamente. O reino de Deus está dentro de vocês. E parece que só uma versão em português. Infelizmente, eu acabei de ler aqui a Nova Versão Internacional, que, aliás, é uma versão que eu gosto bastante. Nós a utilizamos bastante aqui, mas ela não está livre de falhas, porque entre vocês não é essa a tradução. O reino de Deus está dentro de vocês. Por que Jesus falou isso? Porque, gente, o reino é espiritual. Então ele veio espiritualmente para o mundo. Então, com o reino, todos os benefícios espirituais foram liberados. Olha, nós temos uma playlist, eu vou deixar também na descrição do vídeo, a playlist Já Nascemos. Se vocês assistirem aos estudos, estudarem, né? Não só assistir, mas estudar mesmo de maneira ativa, lendo a palavra, conferindo, etc., vocês vão ver que nós já nascemos com todas as bênçãos. Vocês vão entender isso. Por quê? Porque já nascemos com o reino manifestado. O reino se manifestou no ano 70. Quando você nasceu, não foi depois de 70? Veja, não é 1970, hein? Eu sempre faço essa ressalva, porque vira e mexe alguém me pergunta isso. Ué, meu Cristiano, por que você diz que Jesus voltou em 1970? Por causa da Copa do Mundo? Que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol? Percebe? Não é isso.
É ano 70, a primeira era cristã, antes do primeiro século. Tá? No ano 70, o reino se manifestou. Ora, todos nós, claro, já nascemos depois daquela era. Ninguém aqui nasceu antes do ano 70. Ninguém viveu na igreja primitiva, por exemplo. Tá? Nós nascemos depois, então o reino já, quando nós nascemos, o reino já estava manifestado e todos os benefícios já entregues. Por isso que nessa playlist nós temos lá, já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos imortais, já nascemos com a vida eterna, e por aí vai. Estão diversos estudos, já nascemos. Eu recomendo muito que você assista, e eu quero que você entenda hoje, então, você que não entende ainda, obviamente, né? Você que está chegando agora na graça, na escatologia consumada, entendam, vocês já têm todos os benefícios espirituais. Gente, olha só, é por isso que a religião odeia a mensagem da graça e da escatologia consumada. Eles nos atacam, nos odeiam, chamam de falso profeta, diabo, você é um mentiroso. Gente, toda hora eu recebo por e-mail, recebo comentários aí nas redes sociais, no YouTube principalmente. Esse cara é um mentiroso, falso profeta, enganador, isso e aquilo. Porque eles odeiam. Odeiam. Por quê? A religião, ela é fundamentada no mérito do homem, né? Não de Deus, do homem, né? E os homens gostam de ter mérito. Não, eu sou salvo porque eu me esforço, eu sou abençoado porque eu frequento o templo, eu não falto nenhum culto, por isso que eu sou um abençoado. Entendeu? A pessoa tem esse pensamento, é ela que consegue tudo. Só que, na verdade, o mérito é totalmente, absolutamente, total de Cristo. E nós já nascemos com todo esse mérito já conquistado e todas essas bênçãos liberadas. Então você não tem que ser um religioso para lutar, para alcançar algo. Entende? Você não precisa disso, amado. Você é filho de Deus. E sendo filho, filha de Deus, você já nasceu com toda a herança. Recentemente, inclusive, estudamos isso. Por quê? Porque já nascemos na nova era. A era do reino de Deus, a era da luz, a era do sol da justiça. Você já nasceu nesta era. Portanto, você já nasceu com a presença definitiva do Espírito Santo. Nós temos um estudo específico sobre isso. Mas cristiano, na igreja primitiva, as pessoas recebiam o Espírito. Eu sei disso, eu conheço a Bíblia, graças a Deus. Eu sei disso. Mas estude que você vai entender. Aquelas pessoas nasceram e viveram antes da cruz, né? Ainda debaixo do pecado, viveram a transição. Então eles foram recebendo o Espírito Santo. O Espírito começou a descer ali e habitar no povo na igreja primitiva. Só que com a vinda do reino, todas essas promessas vieram com o reino, gente. O reino é pleno. Então não faz sentido hoje você saber que você é um cidadão do reino, você já nasceu no reino e você precisa buscar alguma coisa. Ah, vou buscar o Espírito Santo. Ah, vou lutar para ser um abençoado. Ah, o líder religioso falou que eu tenho que participar da campanha, vou chupar a bala abençoada, passar um óleo na cabeça, vou sacrificar aqui, sacrificar ali, para ser um abençoado. Isso não faz sentido. Porque no reino de Deus, todos os seus filhos são abençoados com todas as bênçãos. Perceberam? Então, você já nasceu com a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não tem que buscar Espírito Santo. Logo, você já nasceu com a plenitude espiritual. Por isso que hoje você não precisa de sacerdote. Gente, a religião coloca sacerdotes entre o povo e Deus. Olha, você necessita do líder, tá? Então, para você ter acesso a Deus, tem que falar com o padre, tem que pedir perdão pelos pecados no padre. O padre vai jogar uma água benta em você, o pastor vai jogar um óleo abençoado, o apóstolo, entre aspas, vai impor as mãos e vai fazer uma campanha, você vai ter acesso a Deus. Negativo. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de templo. Você tem acesso direto a Deus porque Ele habita em você. Se o Espírito habita em você, o Espírito é o próprio Deus. Então nós já temos plenitude espiritual. E Paulo falou isso escrevendo aos Colossenses. O Paulo falou assim, ó, e estáis perfeitos nele. Colossenses 2, versículo 10. Estáis perfeitos nele. A palavra perfeito no grego é pleno, completo, nada nos falta.
Então você já nasceu com o Espírito Santo, logo você já nasceu com plenitude espiritual. Você não tem que buscar Deus em lugar nenhum. Deus habita em você. Percebe? Você já nasceu sem condenação. É um outro benefício do reino. Vejam bem, abençoados. As pessoas nasceram naquela época bíblica, antes da cruz, né? Nasceram debaixo do pecado, nasceram debaixo da condenação. Tanto que Paulo falou, né, que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Você já nasceu sem condenação. Inclusive o juízo final já aconteceu. Percebe? Não há juízo, não há ira de Deus para você, não há condenação. E Paulo também falou isso, né, escrevendo aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar em Cristo, como já explicamos muitas vezes aqui, é estar na era de Cristo. Estar em Cristo é estar na nova era. Perceberam? E um dos benefícios de estar e de viver na nova era é não haver condenação. Ah, Cristiano, se não há condenação, então eu posso fazer o mal que eu quiser? Poder, você pode, né? Porque a palavra diz que todas as coisas são lícitas. Só que a palavra também diz que a palavra de Deus, né, ela é viva e eficaz e ela é apta para discernir os pensamentos. E diz também que nós, que temos as faculdades exercitadas por essa palavra, temos o discernimento para sabermos o que é bom e o que é ruim. Então, evidentemente, um filho verdadeiro de Deus, alguém que é verdadeiramente da boa semente, que verdadeiramente é uma nova criatura, nunca vai usar isso para fazer o mal. Ou seja, nunca vai usar essa verdade para a prática do mal. Eventualmente, um filho de Deus pratica o mal. Eventualmente pratica. Mas nenhum filho de Deus tem o prazer nisso, quer viver nisso. Há uma diferença muito grande, né? Entre você eventualmente praticar um mal, porque você está habitando em um corpo de carne, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter prazer e você usar a palavra para praticar o mal. Isso é uma outra coisa muito diferente. Então, quando você aprende que você não está debaixo do pecado, que não há condenação para você, é para você glorificar a Deus. É para você agradecer e querer viver cada vez mais para Deus. Não é para fazer o mal. Estão entendendo? Os benefícios do reino, os benefícios da nova era. Os irmãos na igreja primitiva ainda nasceram na era antiga. Amaldiçoados, debaixo do pecado, presos à morte. Nós não, já nascemos na nova era, com o Espírito Santo, com plenitude espiritual, sem condenação e livres da morte. Olha que palavra. Irmão Cristiano, mas nós estamos livres da morte? Sim. Porque a morte verdadeira, recentemente também estudamos sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você aprender o que é morte na Bíblia. Essa morte foi vencida. O principal aspecto da morte foi vencido. Não é morte biológica. Essa morte aqui é esperada. O desligamento do nosso corpo é aguardado e esperado. É a morte biológica que não é a morte verdadeira. A verdadeira morte foi vencida e você, eu, nós que somos filhos, não veremos a morte. Gente, observe só que coisa tremenda. Os irmãos, antes da vinda do reino, todos, mesmo os filhos de Deus, estavam presos a essa condição de morte. Morriam biologicamente, iam para a morte. Então, todos ali tiveram, infelizmente, né, essa experiência tenebrosa de você ir para o lugar dos mortos, de você experimentar a não existência, você ser encontrado nu. É engraçado, Paulo fala isso, né? Ô, irmão Cristiano, como assim encontrado nu? É porque o apóstolo Paulo, ele usa a metáfora da vestimenta para falar dos corpos, né? Existem dois tipos de corpos. O corpo de carne, atual corpo material adâmico, e o corpo celestial, corpo glorificado. O Paulo chama esses corpos de vestimenta. Também, entre outras coisas, né, uma das metáforas é a metáfora da vestimenta. E aí Paulo fala que eles não queriam ser encontrados nus, ou seja, sem corpos. Porque se o corpo biológico morria antes da vinda de Cristo, antes da vinda do reino, ele era encontrado nu, porque ele não estava nem com o corpo de glória e nem com o corpo biológico. Então Paulo fala, nós não queremos ser encontrados nus.
Tremendo, né? Eu digo para você, irmão, você, eu, todos nós, filhos de Deus, jamais seremos encontrados nus. Porque hoje estamos vestidos desse corpo adâmico. Quando esse corpo voltar para o pó, instantaneamente estaremos vestidos do nosso corpo de glória. Porque a morte não tem mais poder. Entende? A morte era você ser encontrado nu. Era o seu eu, a sua alma, estar na não existência, no lugar dos mortos, no Hades, como queira chamar. Esse expediente acabou, foi aniquilado. A palavra diz que o Hades foi lançado e o inferno, né? Que é praticamente sinônimo, né? Porque inferno é sepultura, etc. O Hades e o inferno, a morte, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é uma figura do juízo de Deus. Então acabou esse período aí. Entende? Não tem mais morte. Nesse estudo sobre a morte, nós explicamos isso em detalhes, tá? Quem quiser estudar, você vai aprender muito sobre isso. Então não existe mais esse conceito de morte. Não existe mais você ser encontrado nu. Você nunca será encontrado nu. Hoje você está vestido. A morte é só uma troca de vestimenta. Quando a morte, que no caso é a morte biológica apenas, né? Esse corpo biológico vai voltar para o pó, só que você vai seguir vestido, porém de um corpo de glória. Não haverá um estado intermediário, entende? Não tem mais isso. A morte acabou. Este é um dos benefícios do reino, é um dos benefícios da nova era. Você, eu, nós não seremos encontrados nus. Gente, que notícia maravilhosa. É uma pena que muitos irmãos rejeitam a boa notícia. Isto é evangelho. Imagina só, você saber que você não vai ver a morte. Você saber que você vai seguir vivo, não vai experimentar o Hades. Você não vai ser encontrado nu. Não há condenação te esperando. Você já está em plenitude espiritual. Você já tem o Espírito de Deus, o Criador de todas as coisas, habita em você. Pensa bem nos benefícios do reino. Como é bom saber que você já nasceu na nova era, com todos esses benefícios. Gente, se você não vai ser encontrado nu, se a morte já acabou, porque o reino de Deus já veio e acabou com ela, consequentemente, nós já estamos em condição de vida eterna. Esse é mais um dos benefícios da nova era. A nova era é uma era de vida eterna. Então você, filho de Deus, eleito, mais que vencedor, você tem a vida eterna. Nunca será encontrado nu. Percebeu? Então, amados, veja, os novos céus e a nova terra aguardados já se manifestaram. Mais uma vez eu digo, a escatologia, a promessa da escatologia e as profecias não diziam respeito a uma transformação cósmica da criação. É uma transformação de condição, é uma transformação espiritual. Ou seja, o novo céu e a nova terra é o seguinte, a terra antiga era a terra do pecado, percebe? A terra da condenação, a terra da maldição, a terra da morte, da ausência de Deus, né? Ou seja, Deus não habitava no seu povo na era antiga, percebe? Então havia todo esse distanciamento do Criador. Isso é a era antiga. Esta era, então, a antiga criação. Nós vivemos e já nascemos em um novo céu e uma nova terra, ou seja, uma terra sem condenação, sem morte, percebe? Sem pecado, totalmente liberta de toda essa condição. Entenda, você já nasceu em um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque você já nasceu numa nova era. Eu quero encerrar com duas passagens. Apocalipse 21, versículo 1. Depois que viu o juízo, João falou isso aqui, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Que coisa linda, né? Passaram, ou seja, acabou o pecado, a antiga era, a condenação, maldição, morte, tudo isso acabou. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra estes que nós, nos quais já nascemos, graças a Deus. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. O mar é uma figura dos povos, né? Ou seja, não havia mais essa questão de povos, de separação, porque para Deus, gente, não existe separação étnica. Deus vê o seu povo como um só, independentemente de etnia. Por isso que o mar já não existia. Veja, no novo céu e na nova terra que nós vivemos, não existe mar. Percebe? Ah, irmão Cristiano, como não existe se eu vou na praia toda semana?
É claro que não existe no sentido espiritual, né? Ou seja, o mar no sentido dos povos, não existe esse mar. Não existe povos, existe o povo de Deus. Que coisa linda. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, estar em Cristo é estar na nova era, né? Então eu vou ler de maneira diferente. Pelo que, se alguém está na nova era, nova criatura é. Maravilha. As coisas velhas, já passaram. Já passaram. O antigo aion já passou. Eis que tudo se fez novo. Glórias eternas ao Criador de todas as coisas. Nós glorificamos ao nosso Criador, o nosso Pai eterno, por essa obra maravilhosa. E nós o glorificamos ainda mais por ter nos permitido já nascer na nova era. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Já nascemos um novo céu, uma nova terra, onde tudo já foi feito novo. Isso é um grande privilégio. E nós lutamos aqui, amados, para que outras pessoas conheçam isso e venham desfrutar dessa realidade em suas mentes, para que se libertem definitivamente do sistema religioso com todo o seu engano. Eu louvo a Deus por essa palavra e que ela corra cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus sobre todos. Amém.